Bom dia, doutores. Bom dia, doutoras. Uma satisfação estar com vocês. Mais uma aula online. Obviamente que queríamos muito que essa aula fosse presencial, tá? Aguardei o máximo que pude aqui para os colegas, às vezes acordam um pouco mais tarde ou estão atrasados, mas enfim. Nós vamos iniciar a aula então. Lembrando que nas aulas anteriores já estudamos a parte 1 e a parte 2 do processo de conhecimento. Vou compartilhar com vocês minha tela aqui. Ok? E nós vamos estudar hoje a teoria geral das provas. Teoria geral das provas. Pessoal, então nós já estudamos a primeira fase do processo, conhecida como fase inicial, fase postulatória, né? Iniciei lá com a petição inicial, depois o processo vai concluído para o juiz analisar se é caso de indeferimento da petição inicial, se é caso de improcedência liminar pedido. Em não havendo nenhum vício, nenhuma falha, o juiz então vai receber o processo e vai determinar que seja realizada a citação do réu para querendo, né, apresente todas as suas razões de defesa e primeiramente compareça uma audiência de conciliação. Ocorrido a audiência de conciliação não havendo acordo, o réu então deverá apresentar contestação em via de regra no prazo de 15 dias nos termos do artigo 335. Após a apresentação da contestação, nós iniciamos a segunda fase, chamada fase de saneamento ou fase ordinatória, onde vai iniciar lá com as providências preliminares. Posteriormente, o juiz vai verificar se é caso de apresentação de impugnação ou não, nos termos do artigo 350 e 351. Posteriormente, ele vai verificar se é caso de julgamento conforme está no processo, né? Alguma das hipóteses do artigo 485 ou a hipótese do artigo 487, inciso 2 e 3. Não sendo uma dessas situações, ele poderá analisar ainda se é caso de julgamento conforme, se é julgamento antecipado, né? Da lide, artigo 355, ou se é caso de julgamento antecipado parcial, né? Do processo, artigo 356. E não ocorrer nenhuma dessas situações, o juiz então vai sanear o processo para o seu devido julgamento, né, para a sua fase instrutória. Tá? Então vai ocorrer lá o saneamento e a organização do processo nos termos do artigo 357, que foi alvo, né, que foi o que nós estudamos na nossa última aula. E aí hoje, então, nós vamos iniciar a nossa terceira fase do processo, já indo para o final aí do procedimento de conhecimento, indo para o final do semestre também. Vamos falar então sobre a teoria geral das provas. Lembrando que esta aula, pessoal, eu não vou conseguir finalizar todo o conteúdo, até porque o conteúdo é bastante extenso. Então, acredito que nós vamos ter a próxima aula sobre prova emprestada e ônus da prova. A outra aula sobre provas em espécie, e aí depois uma terceira aula para falar sobre sentença e finalizando uma quarta aula sobre recursos. Tá? Então, nós temos ainda, teoricamente, mais 4 aulas para conseguirmos finalizar esse semestre. Tá? Então, é grande a probabilidade de nós marcarmos um sábado, tá? Um sábado aí, óbvio que aqueles que não puderem assistir, vou gravar, vou disponibilizar lá no meu canal no YouTube, mas nós vamos agendar um sábado ainda, não sei nesse ou no próximo, para nós conseguirmos finalizar o nosso semestre com chave de ouro, pelo menos estudando todas as principais matérias da nossa ementa. Pessoal, então assim, primeiro, o direito à prova, ele é um direito fundamental. E ele decorre lá do nosso Estado de Direito. Nós já estudamos o Estado de Direito, né? Estudamos isso lá no início do quarto semestre, que falamos que nós saímos do Estado absolutista, onde todos os poderes emanavam do rei, né? Era ele quem detinha todos os poderes de mando, de leis, de julgamentos, e assim, de administração e assim por diante. E com a evolução do Estado, nós chegamos ao que temos hoje como Estado de Direito, que significa que todos, indistintamente, inclusive o rei, né, que no nosso caso hoje nós não utilizamos o sistema monárquico, né, mas sim o sistema presidencialista, em que até o presidente deve respeitar as leis, ok? A lei vale para
Todos. Então, um dos princípios do direito fundamental à prova é o Estado de Direito. Além disso, nós vamos ter também como princípio basilar sobre o direito fundamental à prova o princípio da dignidade da pessoa humana, em que todos têm direito à dignidade junto à lei, junto ao direito, entre outros elementos. A soma desses dois pilares, nós vamos trazer um terceiro princípio, denominado princípio do devido processo legal. Ou seja, ninguém poderá ser julgado senão por um processo que respeita todos os procedimentos estabelecidos por lei. Então, não pode o juiz, não pode as partes, não pode nenhum operador alterar o procedimento, alterar as formas, criar procedimentos que não estão previstos em lei. Tudo bem? Isso é o devido do processo legal. E com base no devido processo legal, nós vamos ter o direito de ação, que nós já estudamos, né? Inclusive, isso está inserido lá no princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, o artigo 5º, inciso 35 da CF, em que fala que toda lesão, aliás, toda e qualquer lesão ou ameaça a um direito, nós temos o direito de ingresso judicial, né? Temos direito ao acesso à justiça. Então, estamos falando com máxima certeza do direito de ação. Respaldado a isso, temos ainda o princípio do contraditório e o princípio da ampla defesa. E aí sim, chegamos então ao direito fundamental à prova. Então veja, ocorre todo esse escalonamento de regras para nós chegarmos ao que realmente estabelece as normas, as regras diretrizes, né, as regras motrizes do direito fundamental à prova. Então, ele é respaldado, sim, no Estado de Direito, na dignidade da pessoa humana, no devido processo legal, no direito de ação e, por fim, no contraditório e na ampla defesa. Ocorrendo violação, inclusive, a esse princípio, né, aliás, a esse direito fundamental à prova, nós temos que ocorrerá ali, sim, uma nulidade denominada cerceamento de defesa. Nós vamos falar isso mais adiante. Bom, então aqui eu expliquei para vocês, né, que o direito fundamental é um desdobramento do direito de ação, do contraditório, da ampla defesa, né? Coloquei aqui para vocês que, então, em sendo esse desdobramento, ele traz todo o aspecto fundamental, né, sobre o direito à prova. E aí, muitas pessoas, né, muitos acadêmicos, muitos estudantes do direito questionam, falam, professor, quando eu busco a prova dentro do processo, eu, na verdade, estou trazendo um contraditório. Deixa eu só aceitar a colega aqui. Professor, estou realizando uma resistência, estou realizando um contraditório com relação à parte contrária. Então, eu preciso trazer essa prova para esse motivo, correto? Eu preciso trazer dentro dos autos uma prova para eu infirmar, para eu trazer algum fato, alguma oposição aos argumentos trazidos pela parte contrária. É esse a verdadeira fundamentação, é esse o verdadeiro objetivo da prova dentro do processo? Bem na verdade, não. Bem na verdade, não. Vocês vão encontrar, na verdade, dentro da doutrina, quem estiver estudando pela doutrina, alguns posicionamentos diversos sobre o assunto, tá? Mas o entendimento a qual eu acolho, a qual nós seguimos, juntamente com o entendimento do professor Marcos Vinícius Rios Gonçalves, professor Misael Montenegro, professor Daniel Amorim, a qual eu tenho grande respeito e utilizo bastante a obra dele, não só na docência, mas também na advocacia, nós temos que, na verdade, esse direito à prova, ele traz mais fundamentação como mecanismo para convencimento do magistrado. E a tese sobre isso, inclusive, encontra respaldo no próprio artigo 369 do CPC. E olha o que o artigo 369 nos fala. As partes têm direito de empregar todos os meios legais, então nós vamos estudar nas nossas próximas aulas
todas as provas em espécie, tá? Vamos ter lá o depoimento pessoal das partes, oitiva de testemunhas, prova pericial, prova documental, ata notarial, inspeção judicial, tudo bem? Tudo isso são mecanismos legais, são meios de provas legais. Por quê? Porque estão dentro da lei. Bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste código. Então, é permitido que você traga a prova aos autos, ainda que o próprio código não estabeleça a sua menção, ok? Então, é permitido que você utilize todos os meios de prova, inclusive aqueles que não estão mencionados dentro do código, tá? E depois nós vamos falar sobre isso, alguns mecanismos até engraçados, né, que já vieram, já trouxeram aos autos como mecanismo de prova, alguns outros um pouco, não digo engraçados, mas abstratos, enfim, nós vamos falar tudo isso no momento oportuno, tá? Mas continuando a leitura. Para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz. Então, veja, pessoal, em grande verdade, nós temos que o verdadeiro destinatário desta prova é o juiz. É o juiz a quem devemos convencer. É óbvio que para a legitimação do processo, legitimação das provas, é importante que esta prova realmente também traga, de alguma maneira, um convencimento da parte contrária, o que muitas vezes é difícil, né? Por mais que a parte contrária fale, eu quero que ele prova. Aí ele prova. Aí o que o cara fala? Não acredito, né? Não acredito. Mas a ideia aqui, no primeiro momento, é que quem tem que ser convencido, esta prova que você vai trazer no processo, ele tem um objetivo central. Qual é? O convencimento do juiz. Porque é ele quem vai dar a decisão. É ele quem vai julgar o caso. Tudo bem? E quando falo figura do juiz, não estou falando tão somente ao juiz de primeira instância. Estou falando ao juiz de segunda instância e juiz de instâncias superiores. Tudo bem? Estou falando da figura também dos desembargadores e dos ministros, que não deixam de ser juízes. Tudo bem? Que não deixam de ser juízes, continuam sendo juízes. Então, a ideia é que esta prova traga um convencimento do magistrado perante o seu caso, realmente acolhendo isso como favorável à sua demanda. Para que ocorra este direito fundamental à prova, é necessário que sejam preenchidos algumas etapas, tudo bem? E nós vamos falar sobre elas agora. Primeira etapa, a adequada oportunidade de requerer a sua produção. Pessoal, é necessário, é fundamental que seja oportunizado às partes o direito de requerer a produção de prova. Professor, mas como que eu vou fazer isso? Primeiro, quando você protocola a sua petição inicial, lá nos termos do artigo 319, 320 do Código de Processo Civil, você vai verificar que lá, no próprio artigo 319, salvo melhor juízo, inciso 5 ou 6, fala que é dever do autor informar as provas que pretende produzir. Então, veja, ali já é a oportunidade que o juiz está concedendo à parte, neste caso a parte autora, informar as provas que pretende produzir. Neste momento, quando da propositura da demanda, ele já vai informar, excelência, eu vou conseguir provar isso aqui por depoimento, por testemunhas, por prova pericial, por inspeção judicial, enfim, entre outros. Então, ele já tem nesse primeiro momento essa oportunidade. Professor, mas e quando é o réu? Pessoal, o réu, artigo 336 do Código de Processo Civil, que inclusive tem uma denominação, né? Princípio da eventualidade. Significa que o réu, quando da apresentação da contestação, ele tem o dever de, além de trazer todos os elementos necessários, né, para convencimento do magistrado, ele tem o dever também de informar as provas que pretende produzir. Então, está ali novamente a oportunidade de requerer a produção de suas provas. Não bastando essas duas oportunidades, quando o juiz realizar o saneamento do processo,
lá nos termos do artigo 357, que nós estudamos na nossa última aula, ele vai nos dizer que o magistrado, neste momento, nesta situação em específico, ele vai ter que determinar, vai ter que intimar as partes para que informem as provas que pretendem produzir, né, especificando-as, né? Então o juiz ele vai dar a oportunidade novamente das partes. Por exemplo, eu pedi produção de prova testemunhal. Ok, então o juiz agora vai me conceder um prazo de 15 dias para eu informar o rol de testemunhas que pretendo produzir. Então veja, deverá ser garantido essas oportunidades para que ocorra a produção de provas pelas partes. Professor, e se o juiz não garantir essas oportunidades? Nós já vamos chegar lá. Nós vamos ter que existe uma nulidade. Por quê? Ocorreu o que denominamos de cerceamento de defesa. Tá? Escreva aí no caderno. Cerceamento de defesa. Tá? Isso gera uma nulidade absoluta dentro do processo. Segunda etapa do direito fundamental à prova, o direito de participar de sua realização. Então, a parte, obviamente representada pelo seu advogado, terá direito de participar deste momento de produção de prova. Excelência, eu quero a produção de prova pericial. Legal. Eu vou lhe deferir, e digo mais, vou lhe deferir a oportunidade de acompanhar essa perícia. Como que eu vou definir isso? Eu vou autorizar que você encaminhe um assistente técnico pericial para acompanhar o perito oficial. Pode? Pode. Opa, é o seu direito de participar da realização dessa prova. Não, excelência, eu quero que sejam ouvidas as testemunhas. Beleza. Vai ser dentro de uma audiência e você também terá direito de participar da realização, do colhimento deste depoimento, né, da oitiva dessas testemunhas. Tranquilos? Isso tudo é etapas do direito fundamental à prova. Terceira etapa, o direito de falar sobre os resultados da prova. Tudo bem? O perito foi lá e fez um laudo pericial. Você terá direito a impugnar eventualmente aquele laudo. Você terá direito a se manifestar. Veja, pessoal, que tudo isso que eu estou falando para vocês que encontra respaldo, né, nesse direito fundamental à prova, como vocês viram lá no nosso primeiro slide, ele decorre de uma série de inúmeros princípios a chegar nesse denominador. Então, ele ocorre lá do Estado de Direito, ele ocorre lá da dignidade da pessoa humana, ele decorre lá do devido processo legal, ele decorre lá do direito de ação, ele decorre lá do contraditório, ele decorre lá da ampla defesa. Então, veja, esse direito fundamental à prova é a soma de todos esses fatores. Entenderam? Tranquilos? Então, por isso, tantas etapas de garantias ao direito fundamental à prova. Beleza? Quarta etapa, quarta e última etapa do direito fundamental à prova. O direito de ver a prova avaliada motivadamente pelo juiz. Então, você vai ter o direito de produzir, de requerer a produção, vai ter o direito de acompanhar a realização dessa produção de prova, vai ter o direito de manifestar sobre o resultado dessas provas, tudo bem? E ainda você vai ter o direito de ver o juiz, ver o magistrado decidir se aquela prova é válida ou não é válida, qual é o peso dela, né, perante o princípio do convencimento do magistrado dentro do processo. Lembrando que essa decisão, por razões óbvias que nós já estudamos e falamos anteriormente, precisa ser motivada. O que é uma motivação dentro do processo? É uma decisão fundamentada. Ele vai ter que fundamentar. Por que ele está deferindo? Por que ele está indeferindo? Quais são os motivos? Quais foram os critérios utilizados? Isso tudo com embasamento legal. Isso tudo com embasamento jurídico. Ele vai ter que trazer jurisprudência, doutrinas, legislação, ok? Tudo para motivar devidamente o seu acolhimento ou não daquela prova. Porque ele pode, inclusive, pessoal, nós vamos falar daqui a pouco, mas ele pode analisar uma perícia e decidir o contrário a ela, ok?
Tranquilos? Pedi uma prova pericial, participei da realização, falei sobre o seu resultado e o juiz foi lá e julgou o contrário. Mas, professor, pode isso? Pode. Princípio do livre convencimento racional, livre convencimento motivado. Tudo bem? Só que ele não pode ser omisso. Ele não pode ser omisso sobre essa prova. Ele vai ter que decidir, favorável ou desfavoravelmente. Ele vai ter que decidir. Eu tenho um direito de ver esta prova ser avaliada pelo magistrado. Nós temos o direito de ter uma decisão fundamentada sobre esta prova. Tranquilos? Sob pena de quê, professor? Sob pena de nulidade. Tá, então, essas são as 4 etapas da prova. Objeto da prova. Pessoal, nós temos algumas discussões doutrinárias, e eu vou trazer as duas aqui, porque isso é bastante cobrado em prova de concurso, prova de OAB nem tanto, mas em prova de concurso com máxima certeza, principalmente pelo material. Saibam, pessoal, que todos esses slides que eu montei para vocês, eu montei um material muito bom. Tá? É um material que, com certeza, depois, caso alguém de vocês pretenda estudar, né, até para a OAB, o concurso, vai ajudar em muito. Tá? Eu compilei várias informações de 4 ou 5 doutrinas, tudo bem? Então, eu sempre busquei em todos os slides trazer orientações jurisprudenciais, doutrinárias, para que vocês tenham um conhecimento mais aprofundado sobre o assunto. Tá? Geralmente situações que, inclusive, eu nem consigo estudar dentro de sala de aula pela a correria, né? E eu consegui trazer dentro desses slides aqui, vou deixar disponível ad eterno aí dentro do YouTube ali para vocês poderem assistir quando quiserem, tá? Então, sobre o objeto da prova, existem 2 posições doutrinárias sobre o assunto. A primeira, e é a doutrina majoritária, fala que o objeto da prova são os fatos da causa. Ou seja, quais foram os fatos que levaram aquele dano? Quais foram os fatos que levaram aquela demanda? Ok? Isso é o objeto da prova. O que se pretende produzir? Os fatos da causa. O que se levou a chegar àquele objeto? O que se levou a chegar àquela situação X, em que a parte está requerendo, por exemplo, uma revisão contratual, está requerendo uma indenização por danos materiais, está requerendo uma ação de reintegração de posse. Quais foram os fatos que levaram a isso? Isso é o objeto da prova. Essa é a parcela, esse é o entendimento majoritário. E aí nós temos o entendimento minoritário, né, a outra corrente, que fala que não são os fatos que se busca produzir, que se busca o objeto da causa, mas sim as alegações e afirmações. Tudo bem? Eles falam que, na verdade, o que deve ser provado são as alegações e não propriamente os fatos da causa. Tá? Esse entendimento não é um entendimento correto, ao meu ver, tá? Até porque não é a doutrina majoritária, mas sim a minoritária. Estou trazendo para vocês tão somente para aqueles que buscam aí estudar para concurso público, saber que em eventuais provas de concurso é cobrado esses 2 entendimentos. Tá? Mas o entendimento que é aplicado, que é o entendimento que nós entendemos correto, com base no artigo 374, é que o objeto da prova serão, sim, os fatos da causa, tudo bem? E não as alegações de fato. Espécies de provas. Pessoal, nós temos, então, que existem 4 classificações de provas. A primeira, quanto ao fato, que pode ser direta e indireta. A segunda, quanto ao sujeito, que pode ser pessoal ou real. A terceira, quanto ao objeto, que pode ser testemunhal, documental ou material. E, por fim, a quarta, quanto à preparação, que pode ser provas causais e provas pré-constituídas. A primeira, quanto ao fato, nós temos que a prova direta é aquela que destina a provar as alegações de fato direto. Exemplo, testemunhas oculares, documentos, provas que comprovam diretamente o fato, né, da causa. Então, ocorreu um acidente de trânsito. Ok, excelência, nós temos a testemunha Paulo,
que visualizou todo o acidente, estava na frente, era uma moto que estava transitando próximo e conseguiu olhar, conseguiu visualizar todo o acidente. É uma testemunha ocular, é uma testemunha que viu tudo. Isso é uma prova direta. Excelência, nós estamos falando aqui do descumprimento de um contrato por parte do doutor Luciano. Está aqui o documento que comprova o seu descumprimento. Prova direta. Vocês estão entendendo? A própria prova diretamente demonstra correlação ao objeto da causa, com relação ao fato ocorrido. Tudo bem? Já a prova indireta, elas são circunstâncias secundárias. Ela é também conhecida como prova indício, prova indiciária. Por quê? Porque ela não é uma prova direta, ela não é uma prova robusta. Ela por si só comprova o fato ocorrido. Ela é uma prova que o juiz, utilizando-se da premissa da presunção, né, da premissa de critérios objetivos, critérios de busca da verdade, ele vai tentar entender o que aconteceu. Tudo bem? Exemplo, professor, uma testemunha que descreveu a posição dos veículos de um acidente. Ela não viu o acidente. Ela não viu como o acidente aconteceu. Mas ela viu como que os veículos pararam dentro da pista. Com base nessa informação, por exemplo, o juiz vai conseguir tentar entender o que aconteceu. Ele olha, bom, se o carro parou dessa forma, tinha um trator parado na pista e o trator estava dessa forma. Você viu o acidente? Não, eu passei lá e eu só vi que estava deste meio, estava desta forma. Ah, ok, então você não é uma prova direta, você é uma prova indireta, porque você não é uma testemunha ocular, né? Você é uma testemunha que vai trazer indícios, né, que o juiz, talvez pela presunção, vai poder chegar a um resultado. Tá? Então, prova direta e prova indireta. Quanto ao sujeito, temos que a prova pode ser prova pessoal, né? Que o próprio nome fala, decorre de uma declaração de uma pessoa, né? Exemplo, oitiva de testemunhas, depoimento pessoal, instrução do perito dentro de uma audiência de instrução, né? Que ele vai ter que declarar, tudo bem? Então, isso é uma prova pessoal, tudo bem? Feita por uma pessoa. Já a prova real é análise de determinados objetos, danos e assim por diante. Então, exemplo, objetos apreendidos, ferimentos causados, né, numa eventual ação de indenização por lesão corporal, né, de danos corporais. Então, vai ter que ser analisado quais foram os danos causados. Como é que vai fazer isso, professor? Através de uma perícia, através de um laudo pericial, um laudo de um médico lá. Tudo bem? Isso não é uma prova pessoal, é uma prova real. Quanto ao objeto pode ser 3: prova testemunhal, prova documental e prova material. Testemunhal, o próprio nome fala, né? Vai ser o quê? Aquela prova produzida de forma oral. Não é necessariamente tão somente a prova de testemunha. Tudo bem? Por quê? Inclui aí também o depoimento pessoal das partes, o seu interrogatório, a oitiva de testemunhas, inclusive o depoimento do perito, caso ocorra em audiência. Tá? Então, essa prova testemunhal, na verdade, ela é denominada como se fosse uma prova oral, que é a prova realizada em audiência de instrução, em que é ouvida as partes. Pessoal, veja que são classificações distintas. Uma mesma prova, ela pode ser prova direta, ela pode ser prova pessoal e ela pode ser prova testemunhal. Tudo bem? Então, por exemplo, vou ouvir uma testemunha em audiência que viu o acidente. Com relação ao fato, o que ela é? Ela é uma prova direta. Com relação ao sujeito, o que ela é? Ela é uma prova pessoal. Com relação ao objeto, o que ela é? Ela é uma prova testemunhal. Vocês entenderam? Então, vai ocorrer a análise de cada uma delas. Prova documental é a afirmação de um fato escrita ou gravada. Professor, vou trazer um contrato, vou trazer um vídeo,
ok? As câmeras de segurança lá do acidente captaram tudo. Professor, eu vou trazer aqui uma fotografia da pessoa a qual descreve a situação, ou a fotografia do veículo que comprova. Tudo bem? Isso é prova documental. Um áudio, professor, um áudio é o que? É uma prova documental? Sim. Professor, um print de Instagram, de Facebook, WhatsApp é o quê? Prova documental. E prova material é qualquer outra prova material que, não sendo testemunhal nem documental, comprove um fato. Exemplo, perícia ou inspeção judicial. E, por fim, quanto à preparação, aliás, pessoal, quanto à preparação, eu vou encerrar aqui. Falta um minuto nós já voltamos, tá bom? Vou encerrar aqui, nós já voltamos.